Paz e graça, pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre as traduções que temos em português e quero falar sobre se é possível traduzir um texto da língua grega ou da língua hebraica como literal, um texto literal, como exatamente diz lá num texto grego ou num texto hebraico, tá bom? Antes de começar aqui o vídeo, se inscreva aí no canal se você não é inscrito, deixa o seu like que é muito importante, compartilhe este vídeo que pode aí ajudar diversas pessoas concernente a este assunto que é muito importante. E as pessoas gostam, né, de saber também sobre as traduções, qual é a melhor tradução do hebraico e do grego, né? E eu vou aqui comentar um pouco sobre isso, né? E antes de começar aqui também, quero falar para vocês, né, que quem quiser entrar em contato comigo, vai estar aí na descrição do vídeo o meu Facebook, o meu WhatsApp e a página do meu Facebook. Se vocês puderem, curtam lá a minha página, ok? E que Deus abençoe vocês aí, tá? Por me ajudarem. E agradeço a todos vocês que se inscreveram aí no meu canal, beleza? E quem quiser estudar aí o grego do Novo Testamento online, é só falar comigo, ok? Também tem um curso de teologia online, tá? O preço é baratinho. Eu tenho um vídeo aí falando sobre isso, como funciona o curso, todos os detalhes, o material que eu uso e etc. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre traduções bíblicas que temos hoje. Bem, o que é uma tradução literal? Uma tradução literal é dizer o que o texto diz. É exatamente como ele fala. Se é plural, plural. Se é singular, singular. Então funciona dessa forma. Se fala cabeça no hebraico, é cabeça em português. Se fala cabeças no hebraico, também será no português. Então é dizer como o texto original está falando. Isso é uma tradução literal. Falar como ele fala. Tá? Então é possível uma tradução? Temos alguma tradução literal em português? A resposta é não. Não temos nenhuma tradução literal em português que eu conheça, tá? Até porque é praticamente impossível você fazer isso. Aí você diz, olha, mas por que é praticamente impossível? Por diversas questões que eu vou comentar aqui com vocês agora. Bem, às vezes traduzir um texto na língua hebraica para o português literal não traz nenhum sentido em nossa cultura. Por exemplo, a língua hebraica, ela tem algumas formas que só aparecem no plural. Aí começa o problema. Só que esse plural se refere a algo singular. Veja aí o problema. Vou lhe dar um exemplo. O Salmo 1, né, e o verso 1 diz, em todas as versões que eu consultei, diz: bem-aventurado ou felizes, né? Feliz o homem, né, que não anda com o conselho dos ímpios, tal. Ok. Só que o hebraico não diz bem-aventurado. Ou bem-aventurado o homem. Não. Ele diz bem-aventurados o homem. Ou seja, a questão da bem-aventurança ela é plural. Só que o homem é singular. E aquela expressão bem-aventurado não faz sentido se eu traduzir ela no plural e homem no singular. Porque eu vou falar, bem-aventurados o homem. Não tem lógica, não posso fazer isso. Então isso aí já quebraria as regras do português. Um problema. Tá? Então o que é que o tradutor faz? Ele pega aquele plural e troca para o singular, para concordar com o homem. Então é bem-aventurado o homem seria a tradução correta, mesmo sendo plural no texto hebraico. Só que aquela forma do plural, ela é usada para algo no singular. Você tem ali o texto de Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, que diz: lembra-te do teu Criador. A expressão Criador ali é um verbo no particípio, e aquele verbo ali é interessante que ele é plural. Não é teu Criador, é teu Criadores. Só que não tem sentido, porque o sufixo pronominal teu é singular. E o verbo é plural, então fica teu criadores. Fica algo estranho. Então o tradutor vai e verte para teu criador. Porque ele não vai quebrar as regras gramaticais do português.
Então, o hebraico, ele tem essas questões de, às vezes, ele coloca algo no plural, mas se refere a algo no singular. Às vezes. Você tem também, eu peguei aqui alguns textos que tem essas questões, como, por exemplo, Gênesis 4:10, né? Quando Abel ele mata Caim, né? E ali diz que o sangue do teu irmão, né? Só que o interessante é que a expressão ali, demer, ali, né? Demer, essa expressão em hebraico, ela é no plural. Sangues. Então, a tradução, ela fica assim, ó. Como os sangues de. Os sangues de. Né? Então, não tem sentido eu colocar sangues no plural. Então, verte para o singular. Então, você, por exemplo, tem a expressão Panaiv, né? Que é ali que aparece em Gênesis, capítulo 4, versículo 5, que diz ali faces dele. Faces, rosto, rostos dele. Então, é estranho eu traduzir isso, faces, né? No plural. Você tem o texto de Gênesis 2:7, que é a expressão Raim. Essa expressão é vidas. E Deus soprou o fôlego de vidas no homem. O hebraico diz vidas. Mas o homem tem quantas vidas? Uma só. Se ele perder, ele já era. Então se traduz para o singular. Não tem como você verter ali para o plural, quebrando-se as regras do português. Então você tem também a expressão em Gênesis 19:1, né? Que é a expressão apaim. Essa expressão apaim quando Abraão ele se dobra, né, perante aqueles anjos lá, diz que ele dobrou os seus rostos. Abraão tinha quantos rostos? 3, 4? Lógico que era só um. Então, se traduz como singular. A questão é que o hebraico tem algumas palavras lexicográficas que elas são plurais. Tá? Isso aí acaba trazendo uma dificuldade para o tradutor de traduzir literal. Tá? E você tem que quebrar o português. Tá? E quebrar o sentido completamente do que o texto ali está passando. Tá bom? Em outras coisas, tem dificuldades de tradução de textos literais. Como, por exemplo, em Gênesis 21, acho que é dos versos 26 a 34 ali, quando deixa eu ver aqui se eu consigo lembrar quem é que está fazendo uma aliança ali. Gênesis, parece que é Abimeleque, né? Gênesis 21, do verso 22 a verso 34, quando Abraão, de fato, Abraão ele faz um pacto com Abimeleque aqui. E o interessante é que no verso 32 fala assim, ó: assim fizeram concerto em Berseba. Tá, diz que eles fizeram, né? Um concerto ali em Berseba, ok. Só que o texto hebraico não diz isso. Olha aí o probleminha. Vou pegar aqui outra tradução. O verso 32 diz: e eles fizeram um pacto. E eles fizeram um pacto. Beleza. Só que o texto em hebraico, ele não diz isso. Fizeram. Eles cortaram. Porque o verbo que aparece ali, num texto, é o seguinte. Esse verbo aqui, ele é o verbo karat. Karat em hebraico significa cortar, destruir, aniquilar, anular, desfazer. Pode pegar em qualquer dicionário de hebraico que você quiser. Strong, Benjamin Davis, qualquer um, ele vai dizer isso. Então, vai ficar algo estranho aqui. Por quê? Porque se eu colocar que eles cortaram uma aliança, peraí. O contexto todinho, Abraão está fazendo um pacto com Abimeleque. Ele não está cortando nada. Ele não está destruindo nada, ele está fazendo algo. Então, por que os tradutores, eles colocaram, eles fizeram um pacto? Primeiro, é aí onde entra a impossibilidade que não se
não tem como você traduzir o texto como ele diz o texto hebraico ou o texto grego. Por quê? Porque às vezes o entendimento naquela cultura lá é totalmente diferente da nossa cultura aqui. Por exemplo, se eu traduzisse esse verbo assim, e eles cortaram um pacto, gente, quem lê se entender que cortar ali é no sentido de desfazer. Só que esse não é o sentido do verbo. Mas como assim? Porque na antiguidade, no tempo de Abraão, inclusive, eu já fiz uma pesquisa arqueológica e eu já descobri que de fato existiam, quando eles iriam fazer uma aliança, um pacto, normalmente eles pegavam um animal, um bezerro, eles partiam ao meio, pegavam uma parte, botavam ao lado, outra parte colocava no outro. Isso acontece, por exemplo, ali em Gênesis 15, quando Abraão faz um pacto com Deus e Deus manda ele fazer isso, cortar o animal no meio, coloca uma parte aqui e passava no meio. Aquilo ali era um sinal de pacto, de aliança. Então, para eles fazerem aquela aliança, ele tinha que cortar. Só que aquele cortar ali é no sentido de fazer algo. É estranho, mas é uma expressão idiomática que existia naquela época, de fato, que significa fazer algo, fazer um pacto. Entende? É por isso que esse verbo, quando ele aparece aqui, todas as traduções colocam fazer. Eles fizeram. Porque esse verbo aqui, veir, vair, retu, né? Esse verbo aqui, berit, que fizeram uma aliança. Eles fizeram. Né? Esse verbo, ele é um verbo no tronco kol, que é o tronco em hebraico da voz ativa. Está no tempo imperfeito, tá? Que indica um tempo futuro, mas pode indicar um tempo presente ou um tempo passado, depende também do contexto onde você está ali para se traduzir, tá? E o interessante, pronto, é esse verbo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês, eu até fiz um pequeno desenho aqui, né? Esse é o verbo que aparece ali, tá? E eles fizeram, né? A ideia aqui é que nesse quadradinho está a raiz, tá? A raiz está aqui, nesse quadradinho. Significa cortar. Essa última letra aqui e essa aqui indica as características do tempo perfeito na língua hebraica. Então, ele é um perfeito plural da terceira pessoa. Por isso que se traduz, algumas versões colocam eles fizeram um pacto. Porque berit quer dizer pacto ou aliança, né? Então, você tem essas dificuldades na língua. Então, a ideia é de cortar. Mas o sentido é de fazer. Olha que coisa estranha. Então, eu não posso colocar cortar na tradução, porque aquele não era o sentido. Para eles lá, faz sentido. Mas para nós, não. Porque quem lê a Bíblia são pessoas de vários tipos. Leigos, eruditos, intermediários, iniciantes. Mas quase ninguém sabe essas coisas. Porque não estudam a língua hebraica nem a língua grega. Então vão ter problemas com traduções. Ok? Então isso afeta muito. Tá? Essas questões aqui simples afetam demais. Então não tem como você traduzir algo literal ou hiperliteral como está no texto hebraico, porque ele não vai fazer sentido em nossa cultura. É como, por exemplo, você pegar a expressão lá dos Salmos, né, o Salmo 148, acho que é verso 14, que é um texto interessante na língua hebraica, tá? Deixa eu abrir aqui se é ele mesmo. Salmo 148, verso 14, ele fala assim: ele aumentará o poder do seu povo. Só que, pronto, essa expressão aqui, poder, no hebraico é chifre. Chifre mesmo, uma ponta. Só que por que não coloca ponta? Porque no antigo Oriente Médio, a ideia de chifre era uma ideia de poder. Porque a força normalmente estava no chifre. Então, a ideia aqui era uma expressão idiomática, ponta, para que significava poder ou chifre. Então a tradução ao traduzir que poder está correta, outras de força está correta, porque esse é o sentido. Mas coloca chifre em nossa cultura, não faz sentido, cara. Ele aumentará o chifre do seu povo. Olha que coisa estranha.
Então tudo também envolve questões culturais, de expressões idiomáticas que não tem como você traduzir. Impossível, não dá. E se você traduzir, muitas pessoas vão ficar em dúvida. Vai dizer, oxente, não estou entendendo isso aqui. Eles cortaram a falha, eles fizeram. Tem mudança em nossa cultura. Lá não. Então, o tradutor ele tem que ir conhecendo a cultura para se traduzir um texto. Senão, meu amigo, em muitos textos vai ficar estranho. É por isso que é bom você consultar, né, diversas traduções, né, como eles vertem e por que eles verteram daquela forma. Tá? Então, isso acontece muito mesmo na língua, principalmente na língua hebraica, que você vai trabalhar com textos de, vamos supor, 3.500 anos atrás. São textos antigos demais. Então você tem que recorrer também à cultura deles, para você saber como funcionam essas questões, tá? Então, mesma coisa acontece com a língua grega, tá? Às vezes o grego ele dá diversas opções na tradução. Vou dar aqui um simples exemplo. Vejam bem. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, na Bíblia NVI, fala assim, ó. Vejam bem. 1:18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Espera aí. Estamos sendo salvos? Então, se eu estou sendo salvo, indica que eu não sou salvo. Então, a NVI verteu dessa forma. Só que tem um problema aqui. Qual é o problema que a NVI traz aqui? É que se você ler Efésios 2, verso 8, fala o seguinte: pois vocês são salvos pela graça. Peraí. Em um texto eu sou salvo. Efésios 2:8. Em Corinto eu estou sendo salvo? É estranho isso. Entende? Às vezes você tem opções de traduções que são infelizes se comparar com outros textos. Então o tradutor não só tem que olhar o que o texto ali diz, mas ele tem que olhar qual é a melhor opção quando se tem 2 ou 3 opções, comparando-se com outros textos. Quando você olha na versão corrigida, por exemplo a ACF, né, ou a corrigida que eu tenho aqui, ela diz somos salvos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Se eu sou salvo, eu sou salvo. Sou salvo para estamos sendo salvos, é diferente. Então o tradutor ele tem que olhar, quando tem um texto difícil, ele tem que olhar os outros, que os outros podem ajudar a ele a dar a opção naquela tradução. Não é só olhar, aqui é um particípio presente, na voz médio passivo e não sei o que e tal. Não é só isso. Tem texto, um particípio às vezes, ele é diferente, ele é difícil de você traduzir. Inclusive esse verbo aqui, salvos, somos salvos, ele é um particípio presente, médio passivo. Em que o tradutor ele tem a opção de traduzir na voz média como na voz passiva. Que a voz média, o sujeito ele faz o que? Ele faz uma ação para ele próprio, dele próprio, com os méritos dele. Como se fosse eu me lavo. Quem é que está lavando eu? Eu próprio. Entende? Então, a Bíblia de Jerusalém, se você pegar o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18, fala assim: com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós é poder de Deus. Agora, vejam que coisa estranha. Mas para aqueles que se salvam, o homem se salva? O homem não se salva. Então, mas é possível essa tradução aqui? A questão é que a voz média dá essa possibilidade. Só que também está tanto na voz média quanto passiva. Você tem que escolher um e ver qual é a mais coerente quando se trata de um assunto. Quando se trata de salvação, não é a voz média, não. É passivo.
Por que é passivo? Porque é Deus que faz a salvação. Não é um homem que se salva. Isso o tradutor ele tem que ter em mente também. Entende? Então, a melhor tradução aqui é que somos salvos. Tá? Não é que eu estou sendo salvo. Peraí. Eu já fui salvo. Cristo disse que quem crer nele tem a vida eterna. E não está tendo terá algo do tipo, não. Eu tenho. Tá? Tem, é presente, tem. Quem crê em mim tem a vida eterna. Então, essas questões, pessoal, na tradução, às vezes são problemáticas. E isso acaba prejudicando o entendimento da pessoa. Por isso que é bom você estudar o grego, estudar o hebraico e conhecer como funciona as questões de traduções. Isso é importante. Tá? Então, pessoal, eu poderia aqui passar o dia todinho dando exemplos a vocês de textos que tem essas coisas, tá? Mas quando fala de salvação, não tem como, é Deus que salvou me e acabou. Não tem para onde correr. Tá? Então não é que para aqueles, mas para nós que se salvam não. Que se salvam dá uma ideia de que o homem está se salvando. Tá? Então é para nós que somos salvos pela graça de Deus, claramente. Então, tem todas essas questões, tá? De que não é possível você traduzir algo literalmente. Às vezes, um verbo ele dá diversas opções em uma tradução, você tem que escolher uma. Mesmo outras sendo possíveis, você tem que ver qual é o melhor, você tem que analisar, é um processo longo. Tá? Quem mexe com o texto grego e com o texto hebraico sabem o que eu estou falando. Quem mexe com traduções sabem o que eu estou falando. Né? Então, o pessoal que estão aí estudando grego comigo, eles vão chegar nisso aqui também. Eles vão chegar um dia e vai dizer, e agora? Eu traduzo como? Eu coloco qual opção aqui? E ele não pode, às vezes, colocar uma opção que convém a ele, não. Ele tem que ser honesto. E colocar a opção que está ali. Acabou-se. Tá? Então, eu sou a favor de uma tradução literal que traga sentido. Não de uma literal que não traga. Porque tem a literal que traz sentido, mas tem uma literal que não traz sentido. Então eu tenho que dar sentido àquilo em uma língua. Então, é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like aí. Quem quiser estudar o grego do Novo Testamento, é só falar comigo. Está aí na descrição do vídeo, tá? As minhas redes sociais, beleza? Então, que Deus abençoe cada um de vocês.